E gravando. Eu vou mostrar o procedimento de análise no SAIS por dois caminhos diferentes. Um caminho que só vale para o DIC e o outro caminho que vale para qualquer delineamento. No caminho do DIC, que só vale para o DIC, é tasks, linear models, modelos lineares, one way ANOVA, ou seja, análise do DIC. Seleciona o arquivo de dados, seleciona a variável dependente, quem é que você está analisando, e seleciona a variável do tratamento, nesse caso, tratamento. Isso gera automaticamente esse código. PROC, Procedure, GLM, General Linear Model, o arquivo de dados, aulas, avaliação premissa. Qual é a variável categórica? Tratamento. O modelo, altura igual ao tratamento. Ou seja, toda variação em altura é devida ao tratamento. O acaso não faz parte do modelo. O acaso é tudo que não é o modelo. Médias, tratamento, fazendo o teste de homogeneidade de variância, ou seja, o teste de homocedase de Levene e Welch. Os testes de homocedase de Levene e Welch. E as médias vão ser comparadas pelo Least Square Means, LS-Means, tratamento, pelo teste de Tukey, montando a matriz de probabilidade de diferenças, tá? Que eu vou mostrar daqui a pouco. Esse alfa é o nível de significância, 5%, e não serve de absolutamente nada. Faça e pare. Isso estava na aba, deixa eu ver aqui, dados. Agora a aba que a gente escolhe os dados, escreve como é que vai ser a análise, agora a gente vai para a aba de opções. O que é que nós vamos olhar? O teste de homogeneidade e homocedase, os testes que tem Levene, Bartlett, Brown e O'Brien. O Levene e o Bartlett são os mais comuns. E o teste Welch é um teste para levar em consideração o peso das variâncias. Comparações pelo Tukey, com 5%, não quero ver gráfico nenhum. Os testes disponíveis, os testes de comparação de média disponíveis, Tukey, Bonferroni, Duncan, Dunnett, 3 tipos diferentes. Gabriel, Nelson, Ryan, Eynot, Gabriel, Wilch, Chefé, SIDAC, SNK, LSD e Tukey. Tem um leque de testes bem amplo. Quais são os testes mais comuns? O Tukey, o Bonferroni, o Dunnett pode ser um teste muito bom se você tem um número grande de tratamentos e quer só diferenciar em relação a um tratamento específico controle, porque o Dunnett não compara todo mundo com todo mundo. O Dunnett compara todo mundo contra um tratamento específico. E o teste de Chefé. O teste de Duncan é um teste comum, mas ele é um teste comparison-wise. Ou seja, ele garante os 5% de chance de erro para cada comparação individual. Quando você tem um número maior de comparações, porque você tem mais tratamentos, essa chance de erro começa a acumular um pouquinho. Então, é provável que você encontre diferenças que não existem. Erros tipo 1. Certo? Quando está fazendo um Duncan com um número maior de tratamentos. Eu recomendo o Tukey como preferência. O Bonferroni é muito bom também. Ou o Dunnett. Mas Bonferroni, Chefé e Tukey, todos são muito bons. O Dunnett tem um caso de uso um pouquinho diferente. Diga, André. Ô, professor, eu estou percebendo aqui que tem 3 tipos de Dunnett. Qual seria a diferença entre eles? O Dunnett Two-Tail
vai dizer se é diferente do tratamento, maior ou menor, do tratamento controle. Tá ok? Uhum. E o lower e upper one tail só olha para um lado. Ou seja, no lower ele vai dizer se é menor do que o controle e no upper vai dizer que é maior do que o controle. Pronto, entendi. O que eu costumo utilizar é o two-tail. Aí vê todos os diferentes e pela média eu vejo se é menor ou maior. Então, usando o Donut two-tail, na verdade a gente termina criando 3 grupos. Diferentes do controle, maiores do que o controle. Vamos chamar de A, pensando na lógica do Tucker. Um grupo B, dos que não diferem do controle. E um grupo C, dos menores que o controle. Tá fazendo sentido, não? Tá sim, professor, tá sim. Na verdade, fica até mais fácil fazer logo o tuteio, porque ele vai organizar mais, né? É. E agora, por exemplo, vamos pegar um cenário em que você está querendo ver somente se um conjunto grande de tratamento que você tem é melhor do que o controle. O que te interessa é isso. Então, pode fazer sentido você pegar o Dunnett Upper One Tail, que aí só vai separar quem é melhor. Entendi. Certo? Qual seria um cenário que isso aí poderia ser útil? Você está melhoramento de cana. Você tem lá 500 variedades sendo testadas. Só vai valer a pena testar mais na frente, em outra etapa, as que forem melhores do que a que atualmente é recomendada. Concorda com a lógica? Concordo, sim. Então, eu posso fazer um Dunnett Upper. Quem é melhor do que o controle, eu avalio na fase seguinte. Quem for igual ao controle, não faz sentido eu continuar a avaliar. Porque já não vai me trazer ganho nenhum em relação ao que já está recomendado hoje. Só um instantinho. Está fazendo sentido para vocês? Sim, professor. O Tukey também poderia fazer isso, só que o Tukey ficar com um número grande de tratamentos termina ficando uma sopa de letras. Porque o mesmo tratamento não termina sem diferenciar de vários outros, maiores, menores, no meio do caminho. Aí fica aquele negócio aí, o tratamento ABC. Então você pode usar o Dunnett como um peneirão muito confiável. Esses eu vou continuar para frente, esse de cá eu vou deixar para trás, por exemplo. Bruno, Era justamente sobre o token que eu ia perguntar. Ele é mais utilizado porque ele compara todos os tratamentos, inclusive a testemunha? tem vários testes que comparam todos os tratamentos. Nessa lista aí, o Bonferroni compara todo mundo, o Duncan compara todo mundo, Chefé compara todo mundo. O Tukey é um teste que tem uma chance muito pequena de erros tipo 1. Ele é extremamente robusto para o erro tipo 1. A contrapartida é que ele tem uma incidência maior de erros 2. Ou seja, dizer que não tem diferença do que realmente é diferente. Mas ele é muito utilizado no mundo todo pela confiabilidade dele. Quando o Tukey diz que 2 tratamentos são diferentes, pode botar a mão no fogo. Não quer dizer que a diferença seja necessariamente importante. Certo? O teste não diz se a diferença é agronomicamente e biologicamente importante. O teste diz a diferença é estatisticamente confiável. Importância agronômica biológica é outra história que o teste não vai te dizer. Nenhum teste vai te dizer. Ok, Bruno? Ok. Elson? Ô, professor, eu sei que não está na lista, mas o pessoal fala muito do Scott Nutt. Qual seria a característica dele para analisar esses dados?
O teste Scott-Knott não é um teste de comparação de médias. Ele é um teste de agrupamento. Então, o Scott-Knott vai agrupar tratamentos em grupos homogêneos dentro de si. Ele não vai comparar os tratamentos. Tá? E conhece a história de jabuticaba? Não. Jabuticaba você tem no Brasil. O Scott-Knott só é usado no Brasil. Ah. Ok, professor, obrigado. E é isso. O nível de significância dele não é muito confiável. A lógica matemática dele, quando você começa a usar como um teste de comparação de médias, é furada. Então, lá fora, eles não usam ele. Qual seria o cenário que faria... Qual a grande vantagem dele? Cada tratamento só pode pertencer exclusivamente a um grupo. Nunca um tratamento no Scott-Knott pode pertencer a 2 grupos ao mesmo tempo. Então, qual é o cenário que eu veria razão para usar Scott-Knott? Eu tenho um número muito grande de tratamentos. Certo? E se eu fizer um token, por exemplo, vai ficar uma sopa de letras. Vai ter tratamento que pertence simultaneamente a 3, 4, 5 grupos. Então fica uma coisa ambígua. O Scott-Knott não tem ambiguidade. Ou é do grupo A, ou é do grupo B. Ou é do B, ou é do C. Nunca vai ser de A, B e C simultaneamente. Para melhoramento, por exemplo, que tem muitos tratamentos, isso pode fazer sentido. Pode valer a pena pagar esse preço na confiabilidade para conseguir ter uma fundamentação para decisões. Mas eu já vi gente fazendo o Scott-Knott para 4 tratamentos, para 5 tratamentos. Não faz sentido. Porque a única vantagem dele desaparece nesse cenário. Tá ok? Diga, Bruno. Outra dúvida que eu tive, eu sempre tive, na verdade, mas uma curiosidade sobre o teste Turing. É que, digamos que nós tenhamos 3 tratamentos, nos quais o tratamento B é igual ao tratamento C, ou seja, não tem diferença estatística. Porém, o tratamento B também é igual ao tratamento A, o que implicaria dizer que o A é igual ao C, mas muitas vezes Não, isso não, não não, não, acontece. não, 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 não implica. 3 tratamentos aqui, tá ok? Ok, O A pode ser diferente do C. E o B não é diferente nem de um nem de outro. Deixa eu dar um exemplo com notas. O 10 pode ser diferente do 8, não pode? pode. O 9 pode não ser diferente nem do 10, nem do 8, não pode? Isso, Por quê? Porque a menor diferença entre 2 tratamentos, para ser significativa nesse caso, era de 1,5. Uma diferença menor do que 1,5 pode ser devido ao acaso. Uma diferença maior do que 1,5 dificilmente é devido ao acaso. Então, 10 para 8 é uma diferença de 2, é maior que esse ponto de corte de 1,5. Correto? correto, professor. Mas a diferença de 10 para 9 é 1. Então, embora 10 seja maior do que 9, 10 não é igual a 9, essa diferença entre os tratamentos poderia acontecer devido ao acaso. A mesma coisa a diferença do 9 para o 8. Também poderia ser devido ao acaso. Então, o 9 nem é diferente do 10, nem é diferente do 8. Mas o 10 é diferente do 8. Nesse caso, então, eu poderia dizer que o 9 é igual ao 10 e também é igual ao 8, Não é diferente dele. mas não implica dizer que é igual, ele só não é diferente. Só não é diferente.
Ou seja, embora 9 seja diferente de 10 e diferente de 8, você não tem confiança de que essa diferença não é devido ao acaso. Melhorou? Sim, melhorou, professor. Certo? Lembre-se que em todo teste da gente, primeiro, a gente não testa igualdade, a gente testa diferença. O que a gente está testando são diferenças. Iguais só se os valores forem iguais. 10 só é igual a 10. 10 não é igual a nem 9,99. 10 é diferente de 9,99. O que a gente está testando, essa diferença entre 10 e 9,99 pode ser devido ao acaso? Ou não? Ou melhor, tem uma chance alta demais de ser devido ao acaso ou não? Isso é o que a gente está testando. Tá ok? Certo, entendi, professor, entendi. Beleza até aqui, gente? Sim, professor. Sim, professor. Fiz a análise, a saída é essa. A primeira coisa que o SAI faz é dizer quais são os níveis, quais são os tratamentos que eu tenho. Muito imaginativamente, nesse conjunto de dados, eu tenho tratamentos de 1 a 10. Mas vocês podem e devem utilizar nomes, não códigos. Eu tinha 3 repetições, com 10 tratamentos, eu teria 30 valores. Só que, na realidade, a planilha está cheia de furos e só tem 15. Por quê? Não faço ideia mais nessa altura do campeonato, isso aí tem muitos anos. Mas eu estava com preguiça de fazer de novo, tá? Como para ler dá no mesmo, para explicar, dá no mesmo, estava com preguiça demais para refazer tudo. Então, segui a lei do menor esforço. Ele pega a análise e vai dividir primeiro em modelo e acaso. Modelo, todas as causas de variação conhecidas num pacote só. E o acaso, o erro, o resto. Eu tinha 15 pontos, portanto, 14 graus de liberdade totais. E, embora eu tenha 10 tratamentos, só tem 8 com valores. 2 tratamentos foram completamente perdidos, por alguma razão. Então, 7 graus de liberdade. Se eu tinha 14, 7 aqui, 7 aqui. E o F, 16, com 8 chances em 10 mil disso acontecer devido ao acaso. Todo mundo está lendo aqui? Sim, professor. Esse modelo explica 94% do que acontece, ou seja, a variação conhecida explica 94% da variação total, com um CV de 6,86%. 2 tipos de soma de quadrado diferentes, a gente usa sempre a tipo 3, e o modelo, no caso do DIC, é igual ao tratamento. Porque a única fonte de variação que a gente tem no DIC é o tratamento. Diga, Bruno. Nesse caso específico aí, o R ele está dando maior que 5%, não é? Não, o R é... repete a pergunta para garantir que estou respondendo certo. O R, nós assumimos que geralmente o erro seja até 5%. Aí está maior, não? Onde é que você está vendo que está maior? Vejamos aqui, se o R explica até 94,1%, então mais de 5% ele não explica. Não, aí você está entendendo um pouquinho diferente, Bruno. Aqui, quando a gente está falando, é que o modelo causa... Você está misturando 2 pontos diferentes aí. O modelo explica 94% da variação. Tá? Mas a chance desses tratamentos realmente estarem causando variação
Certo? Os tratamentos causam 16 vezes mais variação. Aqui, ó. Tá vendo aqui? Sim. Isso indica que a variação devido aos tratamentos é 16 vezes maior do que a devido ao acaso. E que isso só aconteceria devido ao acaso em 8 experimentos de 10 mil. Quando a gente fala os 5%, a gente está olhando isso aqui. E não isso aqui. Melhorou agora? Melhorou. Aí veio o teste Levene, que não conseguiu fazer, por conta daquele número de parcelas perdidas, ele simplesmente não conseguiu fazer o Levene. Mas se o Levene for significativo, tem heterocedase. E o teste de comparação de médias. Veja como está um samba do crioulo doido aqui. Ou melhor, um rock do louro com problemas mentais. Tá? O número de repetições variando muito. Por conta de alguma coisa no conjunto de dados que eu deveria ter trocado. Ele pega essas médias e vai criar códigos sequenciais. Na ordem alfabética. Tá? Como é que nós aplicamos o Tukey? E tem essa matriz. A matriz indica linhas e colunas, são os tratamentos com base no código, e o valor é a chance, o valor que está na matriz, é a chance da comparação entre aqueles tratamentos da linha e da coluna acontecer devido ao acaso. Ariane, me dá um número, por favor, de 1 a 8. 6. Lohana, Número 7. 7. A chance da diferença do tratamento 6 e 7 ser devido ao acaso é 0,0271. Todo mundo está vendo isso aqui? Sim. Sim, professor. Evidentemente, tratamento 1 e tratamento 2 é igual a tratamento 1 e tratamento 2. Não interessa se eu estou olhando linha, coluna, linha. O valor é o mesmo. E a comparação de 1 com 1, 2 com 2, 3 com 1, não faz sentido. Então está em branco. Todo Nesse mundo tá vendo? caso aí, você iria comparar um tratamento com ele mesmo. Exatamente, porque eu não vou. Não tem como um tratamento ser diferente dele mesmo. Todo mundo está vendo aqui? Tô sim, professor. Sim, professor. Bem, professor. Se pegar pelas médias, o maior é o tratamento 7, que é o código 5. Certo? Depois vai o tratamento 9, que é o código 7, e por aí vai. Então, organizando 5, 7, 3, 4, 1, 8, 2, 6. Simplesmente peguei isso aqui e organizei os códigos. No Tukey, a gente começa com o maior, 5. Por definição, ele é A. Porque é primeiro, ele começa com o alfabeto pelo A. 5 com 7. A chance da diferença do 5 e do 7 acontecer devido ao acaso é um pouquinho menos de 29%. Estão vendo isso, não? Sim, professor. Sim. A nossa comparação é com 5%.
essa chance é mais alta do que estou disposto a aceitar, e, portanto, o 5 e o 7 não são diferentes. Como o 5 era A, o 7 também é A. E como o 5 não é diferente do 7, eu continuo a comparação com base no 5, com o próximo, que é o 5 e o 3. A chance da diferença entre o 5 e o 3 acontecer devido ao acaso é de quase 17%. Então, o 3 também é A. Está fazendo sentido? Tá sim, professor. Tô conseguindo acompanhar. Se o 3 também é A, a gente vai continuar comparando com base no 5. A gente vai com 5 até encontrar uma diferença. O próximo é o 4. A chance do 5 ser diferente devido ao 4, devido ao acaso, é menor do que 5%. Um pouquinho menor, mas é menor. Bateu na trave, mas entrou. Correto? Sim. Então, o 4 é diferente do 5. Como é que eu mostro que é diferente? Eu troco a letra. O 4 é B. Todo mundo está conseguindo entender aqui? Sim. Sim, professor. Estou sim, professor. Sim, O professor. 4 é B. O 5 é diferente do 4. Mas eu não sei se o 7 é diferente do 4 ou não. Porque o 7 não é diferente do 5, mas é menor do que o 5. Concordam? Concordo, sim. Então, pode ser que o 7 não seja diferente do 4. Embora o 5 seja diferente do 4. E o 7 não seja diferente do 5. Então, a gente compara agora o 7 com o 4. E tem mais de 50% de chance dessa diferença ser devida ao acaso. Então, o 7 não é diferente do 4. Confere? Professor, Sim, só voltando um pouco. Por que o 5? Por que aqui o 5 é diferente do 4? Se você olhar coluna 5, linha 4, vai ver que é 0.0491. Correto, Bruno? Isso, correto. Isso é menor do que 5%, não é? Sim, Então, significa que tem menos de 5% de chance da diferença entre os tratamentos 5 e 4 acontecer devido ao acaso. Confere? sim, confere. Isso é a definição de diferença significativa. Nesse caso, então, a diferença maior que 5% não é significativa? Se a diferença é maior do que 5%, não é significativa. Certo. Atingindo o nível de significância de 5%. Tá? Se o nível de significância fosse 10%, seria a mesma lógica, só que ao invés de comparar com 0.05, estaria comparando com 0.1. Certo. Tá ok até aqui? Tá, ok. Tá sim, professor. professor, tira uma dúvida rápida. Até Em, depois. rela- em relação a esse AB aqui na parte de baixo, 7AB e 3AB. Certo, vamos lá. 5 é diferente de 4, confere? Aham. O 7 não é diferente do 5, confere? Certo. Ambos Mas é receberam a mesma menor. letra. Mas o 7 é menor do que o 5, não é? Isso. Então, o 7, embora não diferente, não é igual ao 5, Ok. correto? Uhum. Como ele não é igual, eu não sei se o 7 é diferente do 4 ou não.
Eu sei que ele não é diferente do 3, porque o 3 também não é diferente do 5. Então, eu não preciso fazer 7 e 3, porque eu já sei que os dois não são diferentes. Entendi. Mas eu não sei qual é a relação entre o 7 e o 4. Tá fazendo sentido, André? Tá sim, professor. Então, eu vou comparar agora o 7 com o 4. A chance da diferença entre o 7 e o 4 acontecer devido ao acaso é 54% quase. Uhum. Então, o 7 não é diferente do 4. Correto? Correto. O 7 é A. O 4 é B. Eu posso dizer que o 4 é A? Que o 4 é A? Não. Porque aí eu estaria dizendo que ele não era diferente do 5, que eu já sei que ele é. Que ele é isso mesmo. Então, como é que eu digo que o 7 nem é diferente do 5, nem é diferente do 4? Agora sim, colocando as duas letras. AB. Uhum. Lembra que na tabela sempre tem valores em uma mesma coluna, seguido por letras idênticas, não diferem entre si ao nível de 5% pelo teste de Turing. Sim, sim. Se tiver 50 letras, e aí você vai precisar do alfabeto chinês já, se tiver 50 letras, junto de um tratamento, ele não é diferente de ninguém que tenha qualquer uma daquelas 50 letras. Entendi, professor. Então, 7AB quer dizer que ele nem é diferente de qualquer um que tenha A, nem é diferente de qualquer um que tenha B. Uhum. E por que, que o 3 ganhou AB logo de cara, sem fazer teste nenhum? Porque eu comparou o 5 com o 3 também já. O 3 já era A porque não era diferente do 5. Uhum. O 4, o 3 está entre o 7 e o 4. Então, não teria razão para eu esperar que se o 7 não é diferente do 4, o 3 fosse. Entendi. Então, já dou o AB do 3 sem precisar fazer o teste. Entendi, professor. Beleza? Uhum. E aí o processo continua desse jeito até acabar. A próxima comparação seria o 7 com o 1. Tá ok? 7 com 1, 10% de chance, o 1 é B. O 1 não é diferente do 7 e, portanto, 7 com B. O 7 com 8, 7 com 8, já aparece aqui uma diferença. Todo mundo está vendo? Sim, professor. Como é que eu mostro que o 8 é diferente? Eu estou com C no 8. E volto para comparar a partir do 3. 3 com 8. 3 com 8, diferentes. O 3 era AB, o 8 é C, já está em grupo diferente. Eu vou agora para o 4. 4 com 8. Então, o 4 não é diferente do 8. O 4 era B, o 8 era C, então o 4 passa a ser BC. Uhum. E o 1 ganha BC, porque está no meio do caminho entre 4 e 8. 4 com 2 agora. Não diferentes. Então, 2 é C. E 4 com 6. 4 com 6. Não diferentes. Então, 6 é C. O 5 é A. O 7 é AB. O 3 é AB. O 4 é BC. O 1 é BC. O 8 é C. 2C e 6C. Tá claro para todo mundo?
Tá sim, professor. Sim. Tá sim, professor. Professor, o critério de comparação, por exemplo, a letra A, ele é com base na eficiência estudada daquela determinada, seja planta ou seja, enfim, mas é com base na eficiência, como, por exemplo, a tem a maior eficiência entre os tratamentos, ou é com base no tratamento de testemunha? O A costuma ser o melhor resultado. O melhor tratamento. O melhor resultado. Você quer resultado, números maiores são melhores. A produtividade, por exemplo. Quanto maior a produtividade, melhor. Então, os maiores números vão ser A. Mas se você estiver falando, por exemplo, em mato, quanto menos mato, melhor. Então, as menores populações de mato serão um A nesse caso. Certo. Certo? Mas a lógica é que o A é o melhor resultado. São os primeiros resultados, os resultados mais interessantes. Tá? De um modo geral, o que você vai encontrar na maioria dos artigos é que A é o maior valor daquela variável em particular. Independente se esse valor é positivo ou negativo em determinado estudo. Exatamente. É o mais comum. Ariane? Eu ia perguntar justamente isso, se nos casos em que o valor menor for mais interessante, se eu deveria seguir esse padrão de comparar iniciando do maior número ou trocar para o que é mais interessante, para que o A seja sempre o melhor valor para mim. Mas você respondeu que geralmente se mantém, né, nos artigos. O que eu faria, pelo menos na hora de analisar, por simplicidade, eu continuaria a começar de cima para baixo. Uhum. E aí, na hora que eu quiser comparar, eu vou saber que o C, o menor, enfim, CD, vai ser o mais interessante para mim. Eu poderia, na tabela, na figura, trocar a ordem. Ah, entendi. Certo? Na hora de apresentar, talvez eu trocasse a ordem, mas na hora de analisar, de ler, é mais fácil ler de cima para baixo que de baixo para cima, né? Sim. E também, não sei, para não confundir, né? Exato. É uma questão de seguir a rotina reduz a chance de errar por causa de distração. Sim. De se confundir no meio do caminho. Agora, na hora de apresentar as tabelas e figuras, aí pode valer a pena você inverter a ordem, né? Certo. Ok, gente? Ok, professor? Certo, professor. Ok, professor. E agora, indo para o delineamento em blocos. Nesse caso, ao invés do one way, a gente quer o n-way. Tá? De muitos caminhos, de n caminhos. Data igual, aula bloco igual, variável dependente igual. Agora, no one way, a gente só podia escolher um fator. E aqui eu escolho 2 fatores, ou 3 fatores, ou 50 fatores. Eu vou definir isso aqui com base no meu experimento. E vejam que na hora que eu cliquei aqui, ele não começou a preencher os códigos. Na hora que eu cliquei no one way, quem eram os fatores, ele já tinha começado a preencher o código do size. E aqui não. Tá fazendo sentido? Tá sim, professor. Ele vai começar a preencher agora, quando eu chego no modelo. Eu tenho que descrever o modelo agora. Essa seção de model não aparece no one way.
Porque na hora que eu digo quem é a variável categórica, eu já defini o modelo no one-way. Aqui não, eu tenho que definir o modelo. Eu tenho duas variáveis qualitativas, bactéria e bloco. Eu disse que são as classes que eu vou estudar, são os fatores que eu vou estudar. Marco as duas, adiciono e venho para cá. Depois disso, ok. Tá? Tem opções aqui de fatorial n-way, que a gente vai ver no próximo assunto. Spoiler. Agora vejam que depois que eu cliquei quem era, começou a aparecer. Proc, GLM, arquivo de dados, aula bloco. Eu tenho duas variáveis, classe, bactéria e bloco. O modelo, a altura, é uma função de bactéria e de bloco, pelos dois soma de quadrado. E o teste ls-means, para bactéria e para bloco. Não faz sentido nenhum fazer bloco, mas está aqui. Pelo teste de Tukey, matriz de probabilidades, nível de 5%, não muda nada. E o CL são os limites de confiança para cada média. Ou seja, a gente já está com uma barra de erro aqui feita para a figura, se a gente quiser. Ok? Ok, professor. Ok, professor. Aqui eu tenho a estatística padrão e adicional. Se eu clicar somente a padrão, ele não faz o teste de comparação de médias. Eu quero fazer teste de comparação de médias para quem? Só para bactéria. Por quem? Tukey. Se eu clicar aqui, vai aparecer aquela lista. Nível de significância de 5%. Eu só quero a soma de quadrados tipo 3. Quero ver os gráficos de diagnóstico. Os gráficos que eu vou utilizar para verificar se tem alguma coisa que eu preciso fazer de transformação, de eliminação de outlier. Tá ok até aqui? Tá sim, professor. Vai Certo. clicando, ele vai clicando aqui. Vejam aqui. A soma de quadrados não tem mais o SS1. Só tem o SS3. Porque eu desmarquei o SS1. O teste de médias só está para a bactéria. Porque eu desmarquei o bloco. Então, ajusta, ele muda. Automaticamente. Eu posso mandar fazer um conjunto de dados do SAIS com os valores que eu quiser. Então, nesse caso, ele vai me mandar o limite de confiança, o erro padrão da média, que eu depois posso exportar para o Excel e usar diretamente, sem ter que digitar de novo. E aqui são os resultados. Eu tenho 23 bactérias, 3 blocos, portanto, deveria ter 69 parcelas, mas só tenho... 69, mas na verdade só tenho 67, porque eu perdi 2 parcelas. Na primeira análise, modelo contra o resíduo. Modelo é a soma dos efeitos de bactérias e blocos, certo? Com o resíduo. E o modelo, como um todo, é um pouquinho menor do que 5% a chance de erro. O conjunto do modelo. Soma de quadrados, CV, etc. E agora ele desdobra isso. Opa. Esses 24. Aqui. Essa soma de quadrados. Se você somar esses dois valores, vai ser igual a esse valor aqui.
São quadrados, quadrado médio F, e nesse caso, a maior parte do efeito foi dos blocos. Certo? Os tratamentos causaram variação maior do que o acaso, mas menor, o efeito do tratamento foi menor do que o bloco. O bloco foi significativo, o tratamento não foi, nesse exemplo. Todo mundo está seguindo aqui? Sim, professor. Seguindo, professor, seguindo. Olhando os gráficos diagnósticos, quais são os gráficos importantes? Esse e esse. Aqui eu tenho os resíduos para cada ponto. Lembrando daquela faixa que a gente falou na aula passada, a faixa fora os valores fora de -2 a +2, desvios padronizados, tem cara de outlier. Nesse caso, nós temos 2 valores prováveis outliers. Então, aqui o que deveria fazer é, pega esse ponto, vê qual é, vai no Excel, apaga e volta. Certo? Salva os dados, importa, faz análise de novo. E aqui é a distribuição normal. A linha seria a normal perfeita e as colunas são as médias aproximadas. São os valores reais, perdão. A distribuição percentil dos valores reais. Razoavelmente normal. Ou seja, nada de muito crítico aqui. Tá? Principalmente levando em consideração aquele ponto de assimetria e curtose. Não está assimétrico, não está com nenhuma curtose. Então, aqui não é bronca. Seria só questão de eliminar esses outliers. Está fazendo sentido? Tá sim, professor. Sim. Certo, professor. E aí, a lógica é a mesma. Nesse caso, a matriz é maior, né? A matriz, nesse caso, é de 22 por 22. Tá? Mas a lógica permanece a mesma. Não faz sentido aqui, porque a gente sabe que o efeito não é significativo. Tá? Mas a lógica permanece a mesma. Tá ok até aqui, gente? Sim, tá sim. Ok. E aí o trabalho. Certo? Vocês já estão com o trabalho disponível para vocês a partir de quarta-feira, eu acho. Ok, professor. Beleza, gente? Tranquilidade. Daqui para lá teremos dúvidas a ser tiradas. Tudo certo. Espero que sim. E eu Certo. estarei à disposição de vocês. Mais alguma dúvida hoje? Por enquanto não, professor. Hoje não, só na hora que começar a quebrar a cabeça aqui. Tá ok. Então, até. Até mais, Jesus. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Até mais, professor. Professor, até mais. Tchau, Tchau. gente. Até mais. Tchau, tchau, professor. Tchau.